Graça e paz, irmãos. Nessa manhã, o Senhor colocou no meu coração algo para trazer para a igreja do Senhor. Pretendo ser breve com esse vídeo. E eu coloquei um tema para esse momento que eu vou ter aqui sempre com os irmãos quando o Senhor colocar no meu coração uma palavra, que é meu cantinho com Cristo. Então, já estou muito feliz, porque eu sei que o Senhor está comigo todos os dias. E na minha devocional, o Senhor me colocou uma palavra em Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 12, que relata a carta que Paulo escreveu na prisão. Paulo estava preso em Roma e, junto com outros presos, Paulo escreve aos filipenses. E Paulo, ele fala um versículo nesse contexto. Paulo, ele expressa no versículo 21 que o viver para ele é Cristo e o morrer para ele é ganho. E quando eu estou lendo e meditando, que eu chego nesse versículo, Deus fala tremendamente ao meu coração. E eu vou ler aqui essa parte que ele está escrevendo, e ele fala sobre a prisão dele, o que estava contribuindo para o evangelho, para o proveito do evangelho, e ele repassa isso aqui. Eu vou ler para os irmãos bem rápido, e diz assim a palavra do Senhor. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana, por todos os demais lugares. Muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra, mas confiadamente sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der frutos da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, para minha nova ida a vós. Pela minha nova ida a vós. Aí quando chega aqui no versículo 27, Paulo ele faz uma exortação ao povo de Deus, aos cristãos. E ele diz assim, não importa o que aconteça, no versículo 27. Exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá e vos veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permaneceram firmes num só espírito, lutando, unânimes pela fé evangélica. Louvado seja Deus. E muito me alegrei com essa palavra, porque muitas vezes, irmãos, estamos tão desanimados, estamos tão tristes, a nossa fé abalada, muitas vezes a gente pensa até que vai parar, que não aguenta mais, Muitas vezes a gente fica pensando, Senhor, será que eu vou morrer? Com essa preocupação, nesse contexto que estamos vivendo agora. Mas não devemos nos preocupar com isso, porque se for a vontade do Senhor, que Ele venha nos levar, estaremos com Ele. Porque a morte
não significa que acabou a vida, mas que a vida continua com Cristo. Aleluia, Jesus. A nossa luta aqui na terra é pelo Evangelho, é pela palavra de Deus. E a gente precisa estar apto para lutarmos com as armas que o Senhor nos deu. Não desistirmos, mesmo que isso venha até nos causar dano, como foi com Paulo. Mas ele não tinha medo. Ele era diferente. Ele estava naquela prisão junto com aqueles presos, porque ele não estava só. Mas tinha uma diferença, que os outros queriam sair dali para viver. E Paulo, ele não tinha essa expectativa, porque também se ele não saísse e morresse ali, ele estava na glória. Para ele era lucro. E que nós possamos também ter no nosso coração essa verdade. Aleluia. Não ficarmos presos às coisas daqui. Porque nada aqui traz felicidade. Por mais riqueza, por mais beleza, por mais ganho profissional, que você ganhe bem, por mais que você tenha uma casa boa, um carro bom, por mais que você tenha tudo aqui, isso te pareça até uma segurança, isso não traz felicidade. E muitos, infelizmente, cristãos hoje estão sofrendo, mesmo dentro da igreja, mesmo tendo condições de vida, recursos para viver aqui nesta terra, não é feliz. Por isso que vemos muitos casos de suicídio, muitos casos que nós vemos de desgraças que acontecem com cristãos que pregavam, que louvavam. Irmãos, e nós não estamos isentos disso. Nós temos que superabundar na graça de Deus, no louvor, na adoração, buscar mesmo, porque não estamos livres disso. Se nós colocarmos nosso coração nas coisas terrenas, aleluia, Jesus, nós vamos perder a nossa salvação. Então, que nosso foco, nosso alvo seja Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Porque nada nesse mundo, irmãos, pode satisfazer o homem. Nada. Nem coisa, nem experiência pode trazer alegria para o nosso espírito, para a nossa alma. Aleluia. Então, esse versículo que muito me chamou a atenção nesse texto que eu li, né? Esse texto, e quando eu chego nesse versículo 21 e no 27, falou grandemente ao meu coração, entendeu? Ele mostra duas verdades que existem dentro desse versículo. A primeira verdade é que Cristo é a razão da própria vida. Como já falei aqui, muitos querem encontrar Cristo nas coisas que tem. Então, se eu tenho condição, se eu não passo tribulação, Cristo está comigo. Mas se eu passo, Cristo me esqueceu, Cristo não sabe, não está me vendo, né? E não é assim. Aleluia. Então, como diz, o viver é ganho. Então, tudo que eu viver aqui nessa terra é ganho, porque eu estou vivendo Cristo, eu estou respirando Cristo. Cristo é a minha vida, é a minha prioridade. Ele é a prioridade. E a segunda verdade que Paulo ele proclama aqui nessa palavra, aleluia, Jesus, é que Cristo é a razão da nossa vida e o morrer para nós é lucro. Por quê? Porque o morrer é deixar o nosso corpo material, aleluia, e habitar com o Senhor. Porque lá o Senhor preparou lugar para aqueles que creem, para aqueles que buscam. Então não temas as adversidades daqui, não temas as enfermidades, não temas os momentos difíceis, não tema nada, porque o Senhor é contigo, igreja. O Senhor é comigo. O Senhor está cuidando de nós. Lançamos sobre o Senhor todas as nossas ansiedades e Ele cuidará de nós, mesmo após a morte. Porque não acaba aí. Não acaba, a nossa história continua com o Senhor. E é maravilhoso saber, entender isso. E a palavra do Senhor diz que aqueles que morrem no Senhor são bem-aventurados. A palavra do Senhor diz que preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Aleluia. E aqueles que creem no Senhor Jesus têm convicção inabalável, tanto nessa vida aqui como na morte. Nós temos a convicção, assim como Paulo, ele tinha a convicção
inabalável. Então nada poderia abalar a fé de Paulo, mesmo através do sofrimento. Aleluia. E ele nos exorta no versículo 27 que nós venhamos lutar pela nossa fé, pela fé evangélica. O mundo está aí, as pessoas estão lutando pela política, lutando pela ecologia, pelo o ambiente, fazendo seus movimentos. E nós, cristãos, precisamos também lutarmos. Mas mais ainda em nossa vida pessoal, nós temos que ter domínio próprio. Nós temos que ser exemplo. É isso que Paulo ele falou. Nós temos que ter disciplina. Ele nos exorta a ser perseverante, a ter amor fraternal, a buscarmos a santidade. Então é isso que nos convém ao cristão. Antes de nós lutarmos pela fé evangélica, nós precisamos nos policiar, cuidar da nossa vida espiritual, mortificar o velho homem. Aleluia. E nos revestir de um novo homem, para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, isso só é possível pela dependência do Espírito Santo. Se estivermos dependentes do Espírito Santo, deixando que o Espírito nos use, com certeza o nome do Senhor vai ser glorificado. E nós vamos alcançar a graça do Senhor e a vida eterna, que esse é o propósito. Então, desde já eu já agradeço que vocês possam perseverar, possam buscar mais o Espírito de Deus, possam contemplar a face do Senhor, mesmo não estando vendo Ele com os olhos carnais, mas vejam pelos olhos espirituais. Jesus está conosco todos os dias até a consumação do século. Mesmo que partimos daqui, estamos com Ele. Que Deus abençoe a igreja do Senhor, que nos livre de todo mal e nos proteja. Desde já agradeço a Deus e a atenção dos irmãos, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.